atrasado. Não, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista, pensando na teoria deles, que é da necessidade de você assegurar a liberdade ao indivíduo, entendeu? Que é importante, claro, mas a liberdade do indivíduo é assegurada pela cultura política, não pela arma. É o seguinte, se a joia não é de valor, a Mistec repassa, né? Você ouviu essa última aí das joias numa caixa de papelão que foram devolvidas para a embaixada do Brasil em Londres, né? Ela deixou só a tranqueira lá. Ah, não fiquei sabendo dessa, não. O que houve? Não fiquei sabendo dessa, não. Bom, pois é, a história é super mal contada. Chega uma caixa de papelão com semi-joias da Maré Infinito, uma loja mineira. Umas bijuterias assim horrorosas. Chegam, sendo devolvidas para a embaixada do Brasil em Londres, e a Michelle fala, não, foi uma pessoa na rua que me entregou, e a gente ia dar de presente para o rei Charles, e aí a gente não deu como dar de presente, devolveu, isso não precisava devolver. Ou seja, eles, talvez, quem sabe, já existe um esquema maior organizado ali de venda de joias, mas o que era chinfrim, ela não queria, não, né? Maré Infinito aqui, não. Vou repassar o presente para o rei Charles. Eu falei, é muita falta de cultura falar que ia dar aquilo para o rei Charles. Será que ela não foi na Torre de Londres as joias da rainha, que estão há séculos na família real? Vou dar esse colar aqui para o rei Charles, esse brinco para combinar com o olho dele. Realmente é tanta falta de cultura que a história fica já ridícula já no início. Sabe, Sara, uma coisa que ficou marcado na história do bolsonarismo foi o papelão que eles fizeram no enterro da rainha da Inglaterra. O papelão que eles fizeram. Tem umas coisas que você não esquece, né? Memória é uma coisa engraçada. Você esquece, às vezes, a coisa aconteceu no dia seguinte. Tem umas coisas que ficam marcadas, você demora muito tempo. Por exemplo, tem uma cena que ficou marcada para mim, vai ficar marcada muito tempo, é de um inglês, um senhor inglês muito elegante, estava lá no meio, ele estava tentando explicar para os bolsonaristas que era o enterro da rainha, para eles respeitarem, que não era o momento de fazer protesto político ali. O inglês, muito indignado, muito educado, assim, alto, falando assim, não é a hora, não é a hora fazer, é o enterro da nossa rainha. E o bolsonarista ouvindo ali, entrava por um ouvido, saía pelo outro, completamente grosseiros, uma truculência, grosseria absoluta, né? Isso que é o bolsonarismo, a grosseria absoluta, cultura, primária. Né? O repúdio à cultura. Você lembra ali como eles mutilaram aquelas obras de arte do acervo do Palácio? É o despeito total à cultura. É aquele tipo de gente que vai na Filarmônica de Berlim e abre uma lata de Coca-Cola, entendeu? E toma. Não, exatamente, exatamente. E talvez tenha um pouco a ver também do bolsonarismo ser esse fenômeno assim tão majoritariamente masculino, porque tem aquela coisa a ver com aquela cultura meio brucutu, né? Um masculino brucutu, que é uma coisa que com as mulheres talvez tenha menos, porque, sei lá... Porque nós somos vítimas do brucutuísmo, entendeu? Por isso, né? São vítimas dos brucutus. Eles batem nas mulheres, exatamente, exatamente. Elas intuem isso, né? Assim, a massa, né, feminina intui isso. Isso é brucutu. Esse cara bate em mulher, esse cara bate na... Né? Inclusive, a gente viu durante a era Bolsonaro um aumento sinistro de violência contra as mulheres. Você vê, por exemplo, nesse último anuário da violência, que eles lançam todo ano, você teve uma queda do número de homicídios, né? Não grande, porque continua morrendo muita gente. Uma queda pequena, mas teve. Mas uma coisa que foi triste, aumentou muito o número de estupro, aumentou o número de violência contra a mulher, e os dados contra a mulher aumentaram dramaticamente. Essa é outra herança maldita do Bolsonaro. É socialmente permitido. Eu não sei se os vídeos que circulavam ali na internet eram vídeos assim, que eu vi um que a mulher deveria limpar a bunda do marido. E esses são ensinamentos neopentecostais. O neopentecostalismo tem o dia que ele vai ensinar a mulher a receber o marido. O marido vai chegar na sua casa, você vai ter cozinhado, não faça perguntas ao seu marido. Existem
aulas e pregações nesse sentido. Tudo que vai contra a modernidade, eu não vou nem falar a contemporaneidade, eu vou falar a modernidade mesmo. Exatamente. Eles respeitam isso. Ódio à cultura, eu acho que assim, ele é um denominador comum, sem dúvida. Sim, sim. O ódio à cultura é uma coisa muito forte de todo o movimento fascista. Tem até a frase famosa, acho que era do Mussolini, né, que quando ouvia falar a palavra cultura, tinha vontade de sacar um revólver. E você vê, por exemplo, que no Brasil é um problema. Teve um caso, dias atrás, de um cidadão, um bolsonarista, que ele invadiu uma escola armado. Foi dias atrás, eu achei que esse negócio tinha que repercutir mais. Ele invadiu uma escola armado e ficou mostrando a arma para as professoras, porque a filha dele, segundo ele, tinha tido alguma aula, alguma coisa de gênero, entendeu? Uma escola no interior de São Paulo. Uma coisa assim, cara, que ele não foi preso, ele está sendo processado, mas esses bolsonaristas estão transformando a vida, o desafio de trabalhar na educação, né, os profissionais de educação já não têm uma vida fácil, né, qualquer um que sabe, ganham mal, trabalham muito, enfim, mas é um trabalho, enfim, quase espiritual que eles fazem, eles gostam, a maioria das pessoas gosta de trabalhar com educação, mas enfim, mas estão transformando o inferno, né? Você é professora de uma escola pública, pode aparecer um pai bolsonarista armado porque discorda do que a garota aprendeu no colégio, né? Mesmo e geralmente são burros, né? Porque, por exemplo, o programa didático, eu lembro que nesse caso específico é um programa didático feito, inclusive, durante o governo Bolsonaro. Os caras são muito burros, que os programas didáticos são feitos por um conselho federal, que o professor nem pode ficar inventando muita coisa, né? Ele tem que dar um programa. Eles falam de uma guerra cultural, e não é à toa que os think tanks americanos, que o poder americano, o maior poder deles é o soft power, é o poder cultural, é a gente consumindo Disneylândia, produto da Disney. Você já parou para pensar o absurdo que é isso? Tinha que ser muito um choque cultural para a gente. Os produtos dele, a gente ouve as músicas americanas, é muito louco. Inclusive, eles têm é muito importante. Por exemplo, o sistema de espionagem inglês e americano, a primeira coisa que eles fazem é colocar gente na universidade, colocar gente na universidade. O conhecimento, o saber, a cultura, eles querem controlar isso aí e banalizar, e fazer mediocrity, né? Mediocridade total. Mas eu acho assim, impressionante a facilidade, a naturalidade como a gente consome uma Netflix. O que isso realmente tem a ver com a nossa cultura? Entendeu? Por que nós estamos lendo Disney? Nós temos Yara, Saci Pererê, Monteiro Lobato para criança. A gente tem outras referências culturais. Bumba Meu Boi. Por que a gente não está fazendo as nossas próprias referências culturais? Nós estamos o tempo todo com referência cultural norte-americana. É realmente absolutamente impressionante. E é na cultura ali que essa questão cultural é muito importante. Sim, Sara. A questão cultural é fundamental. É a batalha mais importante de todas, né? Vai ser a batalha que realmente o Lula vai ter que estruturar, porque é a batalha de longo prazo pela alma do país. É muito importante para você ter uma cultura política, porque um povo... O Bolsonaro ele é muito burro, né? Ele fica, o povo armado. Claro que não é a arma que vai defender a liberdade do povo, porque a tese dele é de que cada pessoa com uma arma para defender a sua liberdade. Besteira. Ainda mais hoje em dia, com advento de drones, de inteligência artificial, a arma hoje em dia não vale mais nada. O que vale mais que nunca é a política, a organização política. Uma arma. Assim, que liberdade que é essa, até do ponto de vista filosófico mesmo, que liberdade é essa que eu preciso de ter uma arma? Eu não sou uma pessoa livre que eu preciso de ter uma arma para estar bem. Eu sou uma pessoa livre que não precisa ter medo. Exatamente, é atrasado. Atrasado. Não, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista, pensando na teoria deles, que é da necessidade de você assegurar a liberdade ao indivíduo, entendeu? Que é importante, claro, mas a liberdade do indivíduo é assegurada pela cultura política. Não pela arma.
É evidente pela cultura política. Ainda, porque eu estou dizendo que hoje em dia mais do que no passado. Porque a arma, por exemplo, o poderio do Estado organizado, hoje em dia, ele destrói qualquer rebelião armada, é besteira isso. Né? O que protege a liberdade é a cultura política do povo. Sempre foi assim, cada vez mais claro. Né?